estou recebendo aqui o professor Finta, né, que foi o grande, né, mentor intelectual da coisa toda, né? E estou recebendo aqui o Gabriel, o Robson e o Silvano, né, que foram os recordistas. A gente vai conversar com eles daqui a pouquinho, mas antes eu vou mostrar para vocês o que é esse campeonato, que eu e o Harry acompanhamos o campeonato na segunda-feira, nos divertimos bastante. Você vai assistir então a reportagem que a gente fez lá e depois vamos conversar com eles aqui ao vivo. Vamos lá então para a reportagem. Já é tradição. Anualmente, professores e alunos da Escola de Educação Básica Almirante Barroso, de Canoinhas, promovem um campeonato de lançamento de foguetes. São atividades que elas começam lá na sala de aula, né, nas aulas de física e geografia, e tem toda uma programação, né, do envolvimento dos alunos na parte da organização, da confecção, e eles que adquirem o material, né? Então existe todo um compromisso, uma responsabilidade com o resultado que nós estamos vendo hoje. É uma atividade interdisciplinar. Nós juntamos a parte de geografia, que é a minha disciplina, física, química, que os alunos aprendem a dosagem, né, do combustível do foguete, que é bicarbonato de sódio e vinagre. Então eles têm que saber dosar para quanto mais pressão tiver, mais longe o foguete vai. O foguete é feito de garrafa PET, né? E a propulsão é através do bicarbonato de sódio e vinagre, no caso ali, né? Então a mistura desses dois componentes químicos aí ocasiona uma reação instantânea dentro da garrafa e ela acaba ocasionando pressão. Aí a gente tenta prender o foguete na base, sempre, né? E pela consequência disso, quando a gente olhar a pressão, ver que tem uma pressão boa, a gente solta ela. E daí o foguete é o maior alcance horizontal, no caso, né? A competição durou o dia todo e pela manhã os recordes foram feitos por esses três aqui, né? O Gabriel foi o recordista, 166 metros, Gabriel? Isso mesmo. Você conseguiu lançar daqui e foi até que ponto aqui do estádio? Passou a cerca lá e foi muito show de bola. Foi meses nós se preparando já para esse dia, tudo. Se preparando, testando em casa e conseguimos chegar nesse resultado. Bacana. O Robson conseguiu quanto, Robson? 133. Esperava conseguir isso? Esperava passar disso. Isso é autoconfiança. Um erro de cálculo, na verdade, ali. Daí nós erramos na hora de misturar o propelente. E é igual o Gabriel disse, meses de cálculo, e tentando várias vezes e fomos aprendendo e agora chegamos nesse patamar. Esperamos passar disso um dia. E Silvano conseguiu quanto, Silvano? 127 metros. 127 metros. Isso representa até onde aqui do estádio? Representa até dentro da trave lá da última. Então você marcou um gol. Eu marquei um gol de travessão ainda. Os bons resultados alcançados durante o campeonato podem classificar os participantes para um campeonato nacional que acontece no Rio de Janeiro. Eu penso muito, na verdade é um sonho a gente conseguir ganhar aqui, principalmente ir para lá, né? É um sonho muito grande que a gente espera. A gente quer sempre que o aluno use a criatividade também, né? A gente quer o trabalho em equipe, a gente quer a resolução de problemas, a gente quer associar a teoria à prática, né? Não adianta a gente falar só a teoria na sala de aula, mas a prática também é de extrema importância. E pra gente é uma novidade, para todos os alunos desse ano, porque eu tô no terceirão, né? Então eu peguei os anos da pandemia e esse pessoal novo aí também não conhecia. Então pra gente tá sendo uma novidade, tá sendo bem divertido. Beleza, pode voltar. Muito bacana, né? E tá aqui os meninos que vocês viram aí na entrevista, né? Os recordistas. A gente estava ali no começo da tarde, né, professor Finta? Bom dia, aliás, professor. Bom dia. A gente estava ali no começo da tarde e ninguém quebrou o recorde deles. Ou teve alguma quebra de recorde? Não. Eles foram os maiores, isso, né? Maior alcance. Parabéns, meninos, né? Aquela hora vocês estavam ainda na expectativa se, né, alguém ia conseguir ou vocês mesmos iam se superar, né? Mas, professor, eu queria que o senhor explicasse pra gente, antes de conversar com os meninos, como que funciona esse campeonato? Porque já não é uma coisa recente. O Almirante já tem tradição nesses torneios de foguetes, né? Isso mesmo. Na verdade, o campeonato já começa muito tempo antes, né? Então começa com a Olimpíada Brasileira de Astronomia, que nós chamamos de OBA, né? Uma sigla, onde a professora de Geografia que começa os trabalhos. Aí dentro da OBA então, tem a MOBFOG, que é a Mostra Brasileira de Foguetes. E essa Mostra Brasileira de Foguetes, o final dela é em Barra do Piraí, lá no estado do Rio de Janeiro, né? Então os meninos, no caso, né, e a escola inteira se mobiliza para esse evento.
a gente tinha dado uma parada, porque pegou a pandemia também e tal, e agora que a gente está retornando novamente com essas atividades. Até o Gabriel ali do Grêmio fala, né, que ele ali, a turma dele, turmas que vieram nesse período de pandemia, não tinham participado no campeonato, então para eles foi a primeira vez, né? Isso, a escola agora está voltando a fazer os eventos, né? Porque antes não tinha como, por causa da pandemia, então tinha os protocolos de segurança, então não era possível. Então agora, com a pandemia já bem baixa, então agora já a gente começa a fazer novamente as atividades na Escola Almirante Barroso. O Gabriel trouxe até lá o troféu, né, Gabriel, que você ganhou, né, ali, os troféus são de quem tanto ali? Tá o meu e o do Silvano, O o Silvano, primeiro, né? E o terceiro lugar. E o terceiro lugar, né, mas o Robson ficou com o segundo ou não? Fiquei com o segundo. O segundo, né, mas não trouxe. Não E, trouxe. e aqui, queria que os meninos mesmo explicassem pra gente ver se eles aprenderam a lição de casa direitinho, como que se compõem esses foguetes. Então, explica pra gente, né, não sei qual de vocês podem explicar por partes, como que ele foi feito e como que ele funciona, Gabriel. Aqui é feito uma garrafa de Coca-Cola, garrafa PET. Pode mostrar mais alto para o pessoal ver lá na câmera. Aqui, ó. Daí as asas foram feitas com um galãozinho de desinfetante. Daí foi desenhada as asas e foi colocada aqui, colemos, tudo certinho. Daí aqui tem todo o centro de mastro, foguete, peso, daí conseguimos achar o melhor peso. Fizemos a ponta do foguete também com um galãozinho. Daí nós entortemos, fizemos o cone, passei uma fita aqui também e colemos. Prendemos tudo. Ô Robson, o que vai dentro, sabe me dizer? O que vocês usam dentro para dar propulsão ao foguete? Propulsão? Isso. Bicarbonato e vinagre, né, no caso, né? Depende muito da quantia, porque, tipo, se você usar muito, a garrafa explode. Se usar pouco, ela não sai da base. E também, se usar uma, tipo, quase muito ali, ela pode danificar na hora do voo, ela fica no lugar. Ela só dá um pulo pra frente e fica ali parada. Ele tudo depende, então, da quantidade, da dosagem que você põe. Quanto que você põe ali de cada ingrediente? Olha, no máximo eu já usei 1 litro e 200 de vinagre e 250 gramas de bicarbonato, que é muito. Que é bastante. Sim. Mas deu certo? Deu certo. Deu certo. Isso você atingiu quanto? 133. O máximo que eu consegui na escola fazendo o teste foi 215. Vocês três são da extensão do Almirante, Sim, né? sim. Ele sabe que o Almirante Barroso ele tem aqui no centro e tem uma extensão que fica no Rio Daí do Meio, né, professor? Até o professor Thiago está aqui na recepção, trouxe os meninos e o professor Finto aqui, que é o professor lá da extensão, né, do Almirante Barroso, né? O Silvano falou até ali na entrevista sobre a possibilidade de ir para o Rio de Janeiro, né? Será que dá certo com essa metragem que vocês atingiram? É possível? Como é que vocês estão na expectativa aí, Silvano? Olha, nós queremos melhorar as bases, os foguetes, fazer uma aerodinâmica melhor, porque 120 metros já é um alcance muito grande, né? Só que nós queremos chegar um pouquinho mais ainda do que 120 metros. Daí nós estamos na esperança que nós consiga ir para lá, né? Porque depende muito, depende de transporte, pousada e entre outros, né, pra gente. Mas já aconteceu isso, né, professor? Você já conseguiu levar uma equipe para lá, né? Já fomos 2 vezes para a Barra do Piraí, né? Então lá é um hotel fazenda, é bastante amplo, precisa de espaço, obviamente, para o lançamento de foguete, e lá tem gente do Brasil inteiro. Então é bem legal se a gente conseguir levar aí a rapaziada lá para esse evento. Só que são 1.200 quilômetros, né? Então a gente precisa de um recurso para poder fazer essa viagem, né? É um custo alto aí, né? Mas que é uma coisa tão boa e que traz tanta coisa. Nossa, se for elencar tudo, né, professor, que traz de ganho para a escola, para o aprendizado, para o aluno, né? É muita coisa, né? Traz motivação, principalmente para os alunos. O restante dos alunos acreditam também nesse aprendizado, nessa possibilidade, e todo mundo sai ganhando com isso aí. Né? A gente fala aí, né, não é só a disciplina de física ou a de geografia, mas tem a história, tem o português, porque eles têm que elaborar um projetinho de como que eles fizeram o foguete, se tiveram sucesso, não tiveram sucesso, né? E todas as disciplinas, o inglês trabalha, né? Então todas as disciplinas acabam trabalhando, né, esses conteúdos para que os alunos tenham mais sucesso na hora da construção, para eles buscarem esse conhecimento mesmo em cima do foguete. Né?
Vocês trabalharam isso, Gabriel, em quais disciplinas? Porque não foi só física que o professor Finta, não sei se o Finta dá aula também na estação. Não, lá é o professor Márcio. O professor Márcio, que estava lá inclusive. Mas não foi só com física, né? Foi física e artes que a professora também liberava às vezes para nós dar uma estudada, alguma coisinha ali, né? A professora Albamira, né, também. Isso, a professora Albamira de Geografia, né? Mas ela às vezes, aqui na sede a gente faz um trabalho um pouquinho diferente, porque às vezes eles não têm a possibilidade, porque aqui eles têm mais tempo também, né? Eles ficam mais tempo na escola do que o pessoal da extensão. Então os trabalhos aqui na sede a gente não deixa lançar ali na escola, porque você já percebeu que vai bastante longe e uma vez acabou indo lá no terreno das irmãs. E daí a gente ficou preocupado, né? Pode atingir uma pessoa ou coisa nesse sentido. Eu achei que o foguete não ia, mas ele passou por cima da caixa de água. E eu não achei que ele não iria tão longe, mesmo porque foi colocado muito combustível. Quando você fala em colocar combustível, proporção, que nem o Robson falou ali de 1,200 de vinagre, 250 de bicarbonato, não há necessidade, porque acaba sobrando resíduo. Como que a gente explicaria isso? É que nem você pegar um café e adoçar ele. Se você colocar 1, 2 ou 3 colheres, às vezes não faz muita diferença. Como é que a gente sabe disso? É porque sobra açúcar no fundo do copo, né? Então, quando sobra, quer dizer que você não usou aquela substância para aquela finalidade. E certamente, quando ele lançou o foguete, ele percebeu isso. Deve ter sobrado muito resíduo de bicarbonato, com certeza. Porque nem todo o bicarbonato reagiu com o vinagre. Então, sempre tem que fazer esse estudo de proporção. E daí a gente usa as aulas de químicas com a professora ou o professor, né, fazer isso. Eu tive sérios problemas com química e física na escola, no segundo grau, né? Mas nenhum professor, e tive bons professores, conseguiu assim levar para a vida real, né, aquilo que a gente aprende. Eu acho que isso aí que é o grande problema das ciências exatas, né? Você não consegue fazer uma ligação com a vida real. E quando você projeta aí para o aluno todo um cenário, né, primeiro de ele ter essa competitividade, que o ser humano é competitivo, ele gosta disso, né? E segundo, dele projetar até uma possibilidade de ir para um evento nacional, com um lugar que ele nunca teve, né? Tudo isso estimula, né? Com certeza. Até eu, enquanto professor de física, a gente sempre tenta associar a teoria com a prática. Nem sempre a gente tem sucesso. Às vezes a gente vai fazer um experimento, como você viu lá, alguns alunos não conseguiram fazer o lançamento do foguete. Por que isso? Porque acontece. Com a atividade prática nem sempre dá certo, né? A teoria é bonita, mas na hora de fazer, né? Então sempre tem esse lado. E eu sempre busquei isso na escola, para os meus alunos, né? Até encontrei sábado passado alguns alunos aí no local onde eu estava, e eles lembram justamente da parte experimental da física, né? Então a gente sempre tenta fazer essa relação. E lembrando também que o ensino médio nem sempre é teoria e prática. Às vezes o aluno precisa de mais teoria, porque no ensino médio ele tem que ter, eu diria assim, altas habilidades. Em que sentido? Ele tem que conhecer todas as áreas, né? Como você falou, não ia bem em química, física ali, porque você com certeza não gostava muito, mas em outra você se sobressaía, né? Então, no ensino médio, o aluno tem que ser preparado para tudo, inclusive para o vestibular, né? Para o Enem, né? Então, são todas essas vivências que eles têm no ensino médio. E a gente busca isso para eles, né? Eu queria ouvir de vocês, né? É isso que a gente está falando, eu estou falando da minha experiência, o professor está falando da experiência dele, mas vocês, quando vocês entram nesse campeonato, né? Vocês passam a ver a disciplina de uma outra forma? Sim. E pode falar mais um pouquinho, tipo, o que muda para vocês? Que a gente vê como o jeito funciona na prática ali, né? Porque só teórico a gente imaginar tal jeito, mas na prática às vezes é totalmente diferente. E outro também, que é uma responsabilidade, porque isso daqui não é brinquedo, né, gente? Pode ser, né? Inclusive a gente até chegou lá e tinha um professor, não sei, acho que o professor estava na portaria ali, lá no estádio. Acho que era o professor Norte. O professor Norte estava ali. E até ele disse, não dá para entrar com o carro aqui, né? Então vocês estavam tudo cuidando da segurança ali, porque pode ser que vá para cima do carro, né? A área que vocês estavam estourando os foguetes ali não poderia, foi isolada, né? Tudo isso é importante dizer.
que é um experimento, né? Mas ele é um experimento feito com toda a segurança, né? Não faço em casa, né? Ou faço com o máximo de segurança. Sim. Porque vocês devem ter feito para treinar também, né? Sim. Muito. E tipo, com carga bem pequena, né? Só e outra, o do Gabriel aqui, ó, é plástico. O meu era Durepox a ponta, que é uma superfície bem sólida, né? E outra é 1 kg. Isso daqui pode ser letal. É fatal. Já sair numa velocidade muito... Ele sai mais ou menos... O meu, nós estava calculando pela distância que ele percorria em poucos segundos, ele estava saindo nos 150, 140 km por hora. Olha só. É um tiro isso. Essa é uma coisa que é um tiro, porque a pressão que fica dentro do litro, ela quer sair. Na hora que você puxa o gatilho, ela sai com toda... E outro deles não é tão pesado. O meu era 1 kg. 1 kg com uma superfície sólida caindo. Imagina. Ele enterra no chão. Professor, a gente está falando aqui, claro, né, de um experimento escolar, de uma coisa... Mas o que tem de real quando você fala, por exemplo, o lançamento de foguetes da NASA, agora teve do Elon Musk... encontra alguma semelhança, alguma coisa parecida? Sim, com certeza. Né, são tudo estratégia. Se fala em termos de NASA, há pouco tempo aí teve um foguete lançado. Só que ele não chegou no espaço, ele explodiu antes. Então eu vejo, se os meus alunos têm dificuldade de fazer o foguete deles voar, não é só eles que em pequena escala. Veja o foguete da NASA, que explodiu, por exemplo. Da SpaceX, né? Que ele é do Elon Musk, né? Eu não me recordo bem o nome. Já foi vários da NASA, né? Mas esse último era da SpaceX, acho que era, né? É que é bem recente esse, por isso que eu falo. Então, quando a gente fala de bicarbonato de sódio e vinagre, é um tipo de propelente, né? Mas aí tem o foguete no nível 5, que a gente ainda não teve sucesso de grandes distâncias. Ele chegou o máximo ali, se eu não me engano, a 30 metros, o que a gente conseguiu. Infelizmente, no dia, a gente não conseguiu lançar nenhum. Eu não sei o que aconteceu, se umedeceu o propelente ou não. E o que é o propelente nesse caso aí? É um propelente sólido, né? Então a gente soca bem, né? Forma um motor e daí você tem que dar ignição lá dentro. Obviamente que você tem que estar a uma certa distância, porque ele é muito mais perigoso, que ele explode, ele pode explodir, né? Assim como o foguete lá da NASA explodiu. E a gente está buscando esse conhecimento para fazer com os alunos aí, provavelmente por ano que vem a gente vai ter sucesso. Esse ano não tivemos, mas ano que vem vamos ter. Com certeza, né? Botando fé, trabalhando a coisa sim, né? Sim. Ou seja, isso também pode despertar no aluno um interesse pela astronomia, um interesse por trabalhar nessa área. Uma curiosidade também, né? Para trabalhar na NASA, quem que pode, por exemplo? Qualquer pessoa. Não pode ser da área militar, por exemplo. Se você pegar, por exemplo, Marcos Pontes, que é o nosso astronauta, é o cara que foi para o espaço e conseguiu retornar à Terra. É a nossa fonte confiável que a Terra é redonda. Isso, com certeza. E mais uma coisa, lá no evento nacional, ele sempre está presente. Né? Então é uma vivência para a gente. Né? Para você ter uma noção, ele era piloto de caça. Para ele ir para a NASA, ele teve que sair da área militar para ele poder conseguir entrar na NASA. Né? Então a NASA pode ser qualquer um de nós, tem condições de ir para a NASA, daí lá você faz várias coisas, né? Quem sabe você pode ser até um astronauta. Porque a carreira ela ela exige muito, né? Muito sacrifício e tal. Bastante. Já pensaram nisso, meninos? Chegaram a pensar nisso? Não, ainda não. Não é uma possibilidade? Não, Gabriel? Não. Mas pensar muito. Tem que sonhar alto para, né? Ou sonhar não custa nada, né? O foguete, no caso da NASA, o foguete em grande escala não pode ser lançado em qualquer posição da Terra. Justamente para que tenha a possibilidade de sair da gravidade da Terra. Lembrando que a gravidade da Terra empurra todos os objetos em direção ao solo, né? Só que quando ele sai da atmosfera, ele sai num movimento centrífugo, né? Ele sai girando para poder ele sobe em linha reta, mas quando ele sai lá da gravidade não tem nenhuma força sobre ele, então ele tipo assim, vamos dizer assim, que se perde, tipo um carro rodando, fica deriva. Ele fica deriva, então ele fica girando no movimento centrífugo. Imagine você dentro de um foguete girando. Então eu lembro numa das passagens que a gente teve lá em Barra do Piraí, que Marcos Pontes falou assim, que eles almoçavam e daí já depois do almoço eles iam para uma centrífuga. E daí ficavam girando
para o estômago se acostumar. Eu vou vomitar muito, porque eu tenho muito estômago. Exatamente, então para o estômago se acostumar, então eles faziam esse tipo de teste, experimento, para que ele pudesse ser o astronauta, né? Isso foi antes dele ir para o espaço, né? A professora Viviane está aqui assistindo, né? Que o motivador pelo entusiasmo dos alunos, aprendizado na prática com total protagonismo dos alunos. E a Marli Marchal também, bom dia, Quintou, tudo de bom para você, Estela, né? Também pro pessoal aí da escola. Isso é legal, o protagonismo do aluno, né? Vocês deixam eles fazerem, né? Eles, inclusive, se decepcionarem e, né? Com a decepção, trabalhar melhor aquilo que eles, as suas deficiências, né? Autonomia, né? A gente quer que o aluno aprenda a viver por si só. Não só na vida, mas também no conhecimento. Então ele tem essa autonomia para buscar esse conhecimento. E é com os erros que ele vai aprender. Obviamente que a gente sempre está ali para a questão de segurança, orienta sempre eles, porque existe um perigo, né, em relação a essa atividade. Mas, assim, a gente vê que os alunos conseguem trabalhar em equipe, né? Porque cada sala fez o seu foguete, teve salas que fez 2, né? E eles trabalham, todos eles fazem alguma coisa. É na torcida, é na construção do foguete, é na construção da base, é num dinheirinho que eles trazem para comprar o vinagre, o bicarbonato, é fazendo ali o relatório, né? Então todos eles acabam se envolvendo nessa atividade, a turma toda, não é só o pessoal do lançamento, mas a escola num ciclo grande, vamos dizer assim. Eu vi que foi na segunda, né? Na terça que a gente esteve lá, vocês inclusive levaram os alunos das outras turmas para assistir, para torcer, né? Sim. É como se fosse uma gincana mesmo. Né? Exatamente. E daí eles torcem pro seu foguete. Né? Então, no caso, o pessoal da extensão, infelizmente, a gente não conseguiu trazer todos. Mas aqui da sede eles puderam ir a pé, porque é próximo, né? Até o estádio municipal, a gente sempre solicita ao município, né? Ali na pessoa do GIA da fundação, a gente solicitou, né? E por quê? Porque é próximo à escola. Né? A gente poderia lançar em qualquer outro lugar, né? Talvez no parque de exposições ou no campo de futebol, né? Mas e daí, como é que a gente vai fazer para deslocar todo esse volume de pessoas? Mas é perfeito o local, porque você consegue, né, a arquibancada protege bem, porque está ao contrário, né, ali de onde vai soltar o foguete, e daí deixa o campo todo para isso, né? Isso. Muito embora, né, quem que foi para fora? Você, né, Gabriel, acabou indo um pouco para fora, né? Mas daí também já perdeu a propulsão, né, também ali na hora da queda, né? Eles ficam pesados? Assim, o peso tem que ter o peso, senão ele não tem direção para ele ir, né? Mas não é um peso muito grande. Na verdade, ele tem que ter um equilíbrio no foguete, né? Porque assim como ele tem que subir, ele tem que descer. Então a gente coloca um peso normalmente na frente, que nem o colega falou ali, que ele colocou lá uma substância para ficar pesada, 1 quilo, né? Que se falou, né? Então justamente para que ele desça, para que ele faça um movimento parabólico, né? Para ele ter um maior alcance horizontal. Tem a questão do ângulo de saída, né, que com certeza não, eu tenho certeza disso, porque eles entraram em contato comigo pelo WhatsApp, né, o ângulo é de 45 graus, né, por exemplo, para ter o maior alcance horizontal. Daí o resto tem que ver a estabilidade do foguete, né, tem que ver a integridade do foguete, porque às vezes ele pode explodir na própria base. A última vez que a gente teve em Barra do Piraí, o foguete nosso que ia mais longe, bem na hora que a gente ia lançar, ele explodiu. E daí ele estourou a base, estourou o manômetro, e daí a gente não conseguiu recuperar. Então a gente teve um alcance limitado por causa disso, né? E lá na Barra do Piraí, qual foi o foguete que foi mais longe que você viu? 254 metros, se eu não me engano. Né? E daí vai longe, eles fazem também 2 estágios também, né? Então começa ali o propelente e depois mais um, né? Então são 2 estágios também, funciona. E essa interação que eles fazem lá deve ser muito bacana, né? Sim. Os alunos devem gostar muito, né? Gostam bastante. E daí eles se misturam, eles não ficam tipo assim separados. E a própria dinâmica do evento é misturar, para que eles se socializem com todos os participantes do local. Isso é muito, muito importante, né? Especialmente para essa turma agora que, como muito bem pontuou ali o Gabriel, sai da pandemia, né? Que foi o período de isolamento, né? Vocês sentiram isso, né, pesado? Ficar em casa, aula por vídeo, é isso que vocês faziam, né? Deve ter um gosto especial para ir nessa interação com todo mundo agora, né? Sim, totalmente. Através desse campeonato. Tem um monte de gente aqui parabenizando vocês, Laura e o Paulo, o Altair, o Ademir. O Ademir está dizendo, ótimo trabalho dos professores, incentiva os alunos com essas experiências. A Márcia Barbosa, a Cirlene, o Adir,
o Sérgio Ricardo, o Renan, bom dia para todos vocês que estão aí nos acompanhando pelo nosso Facebook, a Débora, a Alexandra Colasso, bom dia, tudo bem? O Cauã dizendo, manda um abraço para todos os alunos aqui, estamos assistindo a entrevista. Cauã, o nosso locutor lá, né, da Barra Mansa, conhecem ele? Sim, ele tem a rádio, ele estuda com vocês? Sim. Ele vem lá da Barra Mansa pro Rio da Areia para estudar? Sim. Mas lá na Barra Mansa não tem escola? Não, porque do ensino médio a escola é ali na Rio da Areia. A escola é o ensino fundamental. Mas dá alguns quilômetros ali do Rio da Areia. Mas tem gente que vem mais longe. Mais longe. Em Pinheiros, lá, qual que é a Fazenda Nevada, dos Bueno, né? O pessoal do interior aí, o pessoal da cidade às vezes vai meio que dormindo para a escola que está ali na frente, né? Lá eles têm que acordar bem cedinho, pegar o ônibus, né? O Cauã até faz os videozinhos dele lá pegando o ônibus com o Jango, né, Cauã, que é o motorista. O Diego Dural, deixa os piá falarem mais, disse aqui. Eles podem falar, só que eles estão meio com medo aqui, eles estão meio receosos, né? A Camille Puxas está dizendo que todo mundo lá da extensão está assistindo vocês. Ai, que legal. Olha que legal. O pessoal lá está assistindo, abraço. Então, manda abraço para. Querem mandar abraços especiais, especificamente para alguém também? Eu quero mandar um abraço para minha equipe, que se não fosse por eles, nós não estava aqui, né? Verdade, né? Equipe, porque é um trabalho em equipe, né? Trabalho em equipe. Um trabalho em equipe, com toda certeza. Quem também achou muito legal, o Heitor Teixeira achou muito legal o trabalho de vocês. É uma coisa que nem todo mundo conhece, né? Mas que a partir do momento que as pessoas conhecem, elas acham genial, porque é uma coisa que dá trabalho, né, professor? Dá bastante trabalho, mas que o resultado é isso, não é só lá soltar o foguete, mas é toda essa interação, toda essa questão da sociabilidade dos alunos, né? Torna bastante significativo, não só para os alunos, para os professores também, né? E tem essa compensação que nem diz outro. Exatamente, tem essa compensação aí que é haver essa interação. A direção também sempre apoia, né? Porque hoje é o Edinho, mas eu acho que esse campeonato começou lá no tempo do Penteado, né? Começou lá. A Milena Manhãs também está dando parabéns para a extensão, primeiro, segundo, terceiro e quarto anos. A Keila Cobrin também dando parabéns. Tainá Padilha, parabéns meninos, representam a extensão, né? A Bruna Cubas, parabéns meninos. As meninas lá do blog, né, do podcast, do Vogalizando na Escola, também comentaram aqui. Elas já estiveram aqui também, estão dando parabéns para os meninos. Nossa extensão sempre em evidência, né? O Thiago Furman também. Parabéns meninos da extensão, primeiro, segundo, quarto lugar, né? A Bruna Pereira que estava falando. Vocês conseguiram primeiro, segundo, terceiro e quarto, olha só, hein? As 4 equipes que tinha na escola conseguiram. O pessoal aqui do centro tem que se mexer, né? É bom que esse desafio é legal também pro ano que vem, né? Sim. O pessoal se preparar, com toda certeza, né? Eu estava lembrando até que, inclusive, o Almirante, antes da pandemia, fazia de carrinho de rolimã também, né, professor? Que era bem legal também. Até o carrinho de rolimã já era para ter acontecido, antes do foguete até. Era no Dia da Família na escola, só que como foi cancelado, o evento daí foi transferido. Eu não tenho bem certeza, mas eu acho que é no mês de outubro que vai acontecer. Mas já está todo mundo bem engatilhado, organizado, né? Então tem toda essa parte aí. O Moacir também dando parabéns aos professores e alunos, né? A Viviane já tinha comentado lá também, mas aquelas criando aqui motivador pelo entusiasmo dos alunos, aprendizado na prática com total protagonismo dos professores. Eu já tinha lido, né, essa questão do protagonismo dos alunos, né? Também fiquei bem feliz com a visita dos meninos e do professor aqui, né? Eu sou um grande entusiasta da educação, eu acho realmente que é pela educação que a gente vai mudar alguma coisa nesse país, né? E parece discurso de político, mas não, eu realmente acho que é por aí. Não tem outro caminho. Se tivesse outro caminho mais fácil, né? A gente até recomendaria, mas ninguém até agora conseguiu encontrar outro caminho a não ser a educação como forma de mudar as coisas nesse país, de mudar a realidade de alunos, de crianças, né? Que aprendem na escola a cidadania, aprendem uma profissão, aprendem a ser alguém na vida, né? Acho que é por aí que a gente vai mudar as coisas, né, professor? Então, sempre que eu tenho aqui a oportunidade de trazer professor, aluno, eu gosto muito, me sinto muito satisfeito com a presença de vocês aqui. Então, obrigado e parabéns pela iniciativa, professor Finta. Professor Finta, um professor que já foi... Tantos alunos já passaram pelas mãos do professor Finta aqui na cidade, né? Então, é um patrimônio aí também do Almirante da nossa cidade, né? Obrigado pela participação, professor. Muito obrigado. Piazzato, obrigado também, né? Obrigado. O Gabriel, o Silvano e o Robson, se quiserem encerrar aí, mandar um abraço, enfim, fique à vontade. Eu queria mandar um abraço para minha equipe, para o professor Márcio também, que estava apoiando nós, e para minha família, que também estava na esperança que nós ia conseguir, e graças a Deus conseguimos ganhar o primeiro lugar.
Show de bola. Também quero mandar um abraço pra minha equipe, principalmente pra minha família, pra minha namorada. E é isso, né, gente? Qual é o nome da namorada? Arielle Santos. Estuda com você lá? Não, ela mora em Irenópolis. Ah, tá. Olha, né? Vai pra fora. Mas é pertinho, né? Eu queria agradecer meus pais que sempre estavam comigo nos testes, me apoiando cada vez mais para não desistir, né? E aos professores que estão sempre apoiando nós e a minha equipe. E todo o pessoal que está assistindo nós lá. Um abraço pro professor Márcio lá, né? Tem bastante gente mandando um abraço para ele lá, né? Professor Márcio Fuc, que é o professor que trabalha lá na extensão com os meninos aqui, né?